Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar aqui continuidade ao nosso estudo sobre dilatação dos corpos, tá certo? E aqui a gente vai falar sobre fazer alguns exercícios sobre dilatação linear, superficial e volumétrica, tá certo? Então, para a gente começar a atividade de hoje, né, para os exercícios de hoje, a gente vai começar com essa questão aqui, tá bom? Uma régua de alumínio tem comprimento de 200 centímetros a 20 graus Celsius. Qual é o seu comprimento em centímetros a 60 graus Celsius? Então, os dados da questão, a alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, é igual a 2,5 vezes 10 a menos 3 Kelvin a menos 1, tá bom? Beleza, professor, aqui está em Kelvin a menos 1. Sim, mas só que tem um detalhe importante. Lembra que a escala Kelvin e a escala Celsius são escalas centilhadas, ou seja, o mesmo coeficiente de dilatação que eu tenho em uma escala, eu vou ter na outra escala também, tá certo? Então, se está Kelvin a menos 1 ou Celsius a menos 1, o resultado seria o mesmo, porque são escalas centilhadas. Professor, se fosse Fahrenheit, aí mudaria toda a configuração da questão, tá certo? Beleza, então. Então, eu vou primeiro calcular a variação que a régua vai sofrer, ou seja, o quanto a régua vai dilatar, tá certo? Então, a variação é o ΔL, que depende do comprimento inicial, depende do coeficiente de dilatação linear e depende da variação de temperatura, tá certo? Então, o ΔL vai ser quanto? Comprimento inicial, a questão diz que é 200 centímetros, então, 200 centímetros aqui. Vezes o coeficiente de dilatação linear, que nesse caso é 2,5 vezes 10 a menos 3, 2,5 vezes 10 a menos 3, vezes a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final, que é o 60, menos a temperatura inicial, que é o 20, tá bom? Então, 60 menos 20. Então, isso aqui vai dar, ΔL vai ser o 200, vezes 2,5 vezes 10 a menos 3, vezes 60 menos 20 dá 40, né? Beleza, dá 40, tá bom? O que eu faço? Vou transformar todo mundo aqui, ó, gente, na base 10. Vou operar com todo mundo na base 10, tá bom? Então, eu vou ter 200, que é a mesma coisa que 2 vezes 100. E 100, para quem lembra, é 10 ao quadrado. Então, 2 vezes 10 ao quadrado, tá certo? Vezes 2,5 vezes 10 a menos 3... vezes 40. Quem é 40? 4 vezes 10, tá bom? Então, esse aqui vai ser 2. Eu vou agrupar todo mundo agora, ó. Quem não tem 10 vem para frente, quem tem 10, os base 10 vai para depois, tá bom? Então, fica 2 vezes 2,5 vezes 4 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3 vezes 10. 2 vezes 2,5 dá 5. 5 vezes 4 dá 20, né? E aqui com 10, conserva a base e opera os expoentes. Então, 2 menos 3 mais 1. Professor, aqui não tem nada. Pois é, pois não tem nada, a gente sabe que está elevado a 1. Tá? Então, mais 1. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? 20, né? Que a gente já fez o resultado aqui, deu 20 vezes. Agora, na base 10, 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, 20 vezes 10 elevado a 0. Mas todo número elevado a 0 vale quanto, gente? Todo número elevado a 0 vale 1, então 20 vezes 1. Então, a variação do comprimento da barra foi de quanto? De 20 vezes 1, que nesse caso é 20. 20 o quê, professor? 20 centímetros. Então, o comprimento da barra, a barra aumentou 20 centímetros quando eu aumentei a temperatura nesse intervalo aí. Beleza. Mas ele não quer qual o tamanho, quanto a barra aumentou. Ele quer saber o final da barra depois, tá bom? O final, para quem não lembra, é o comprimento inicial mais a variação do comprimento. O comprimento inicial dela valia quanto? Valia 200, né? 200 mais a variação do comprimento, que foi 20. Então, o comprimento final vale quanto? 200 mais 20 dá 220 centímetros. Então, esse vai ser o comprimento final da barra, tá bom? Professor, só tem esse método para resolver? Não, tem outro método para resolver também, que você pode utilizar. Você pode usar a seguinte equação, que L é o comprimento inicial vezes 1 mais alfa vezes ΔT. Vou tentar reduzir aqui para fazer nesse espaçozinho aqui para a gente entender, tá bom? Beleza? Então, vamos lá.
Comprimento inicial vale 200 vezes 1 mais. Quanto vale o alfa? 2,5 vezes 10 a menos 3. 2,5 vezes 10 a menos 3. Vezes a variação de temperatura, que nós já vimos também que deu quanto? 40, né? Então, isso aqui vai ser quanto? 200 vezes 1 mais 2,5 vezes 40 dá 100. Então, eu fico com 100 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a 200 vezes 1 mais 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui vai dar igual a 200 vezes 1 mais 10 a menos 2 com 10 a menos 3 dá 10 a menos 1. Então, 10 elevado a menos 1. Isso aqui vai ser igual a 200 vezes 1 mais 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 0,1. Então, isso aqui vai ser igual a 200 vezes 1 mais 0,1 dá 1,1. 200 vezes 1,1, eu sei que o comprimento final vai ser igual a 220 centímetros, tá bom? Então, você escolhe aí, é a gosto do freguês, qual das resoluções ele vai fazer. Se é essa daqui ou se é essa, tá bom? Vamos em frente, que atrás vem gente. Beleza. Então, agora vamos para o segundo problema. Um fio de cobre de 1 metro. Professor, mas tem um aqui acompanhado de 3 zeros. Não era 1000, não? Não, porque tem uma vírgula, ó. E 0 depois da vírgula, se não tiver nenhum número depois dele, não conta. Então, um fio de cobre com 1 metro de comprimento a 20 graus Celsius foi colocado em um forno, dilatando-se até atingir 1,012, aliás, 1012 milímetros, 1012 milímetros. Qual é a temperatura do forno suposta constante, né? Então, alfa vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Como é que a gente vai fazer, gente? Eu vou usar as equações, tá bom? Primeiro, qual foi a variação do comprimento do fio? Ah, ele tem 1012 milímetros no final, né? Eu sei que o comprimento inicial, esse aqui é o comprimento final dele, 1012 milímetros. O comprimento inicial, 1 metro, que é igual a 1000 milímetros. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, qual vai ser a variação de comprimento dele? É o comprimento final menos o comprimento inicial, ou seja, 1012 menos 1000. 1012 menos 1000 dá quanto, gente? 1012 menos 1000, professor, dá 12. Então, a variação do comprimento dele foi de 12 milímetros. Beleza. É isso que ele quer? Não, ele quer saber a temperatura final do forno. Mas eu posso fazer uma relação de variação de tamanho com variação de temperatura. Que eu sei que variação de tamanho é o comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT. Beleza? Quanto vale minha variação de tamanho? 12 milímetros. Qual era o meu tamanho inicial? 1 metro, mas eu não vou usar... Como eu estou usando milímetro, eu tenho que usar tudo em milímetro. Então, 1000 milímetros. Vezes o alfa, que é 1,6 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura. Beleza. Então, isso aqui vai dar 12. Vai ser igual a... Quem é 1000 mesmo, gente? Quem lembra aí? 10 elevado a terceira, vezes 1,6, vezes 10 a menos 5, vezes ΔT. Tá bom? Então, isso aqui vai dar 12, que vai ser igual a 1,6, porque eu estou trazendo 1,6 para frente e levando todo mundo de base 10 para depois. Vezes 10 elevado à terceira, vezes 10 elevado a menos 5, ΔT. Tá bom? Ó, vou fazer uma jogada aqui, matemática. Ó, vou inverter os membros. Então, eu fico com 1,6 vezes 10 elevado, ó. 3 menos 5 dá menos 2. Vezes ΔT é igual a 12. Tá bom? Então, eu vou chamar aqui ΔT é igual a... Ó,
olha, pessoal, presta atenção aqui nesse detalhe. Tudo que está multiplicando aqui, eu vou jogar para outro membro dividindo. Então, 12 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 2. Tá bom? Eu posso igualar isso aqui e lembrar o seguinte, se aqui é a base 10, ele pode subir com o expoente ao contrário. Se ele está negativo, o expoente vai positivo. Então, 12 vezes 10 ao quadrado dividido por 1,6. Então, meu ΔT vai ser igual a 12 vezes 10 ao quadrado dá 12.000 dividido por 1,6. 12.000 dividido por 1,6, a gente usa aqui a calculadora para fazer a continha, tá bom? 12.000 dividido por 1,6. Isso aqui é igual a 750. Então, a variação foi de 750 graus Celsius. Acabou, Rogério, a temperatura final dele é de 750 graus Celsius. Então, a variação, né, foi de 750. Então, quer dizer que a temperatura final é 750? Não. Ele começou com a temperatura de quanto, gente? 20 graus Celsius. Então, eu sei que ΔT é o T final menos o T inicial, que é igual a 750. O T final eu não sei quanto é, mas eu sei que o inicial é 20. Então, isso aqui vai ser igual a 750. Então, isso implica que T é igual a 750 mais 20. T vai ser igual a quanto? 770 graus Celsius. Então, essa é a temperatura final que o nosso forno vai ter, tá certo? Por quê, gente? Porque essa temperatura aqui, ele não começou do zero, ele começou do 20 graus Celsius. Então, porque no final vai ter que dar 770, tá certo? Pessoal, não esqueça do seguinte, quando você estiver estudando, não esqueça de pausar o vídeo, tá? Não esqueça de entender, de voltar se for preciso, tá bom? É fundamental vocês entenderem o que está sendo feito aqui, tá certo? Beleza? Vamos pra frente, que atrás vem gente, e eu não gosto de ninguém atrás de mim, tá bom? Então vamos lá. A temperatura de 15 graus Celsius encontramos uma chapa. Observa que até aqui, nos dois primeiros problemas, a dilatação era linear. Agora uma chapa, a dilatação é volumétrica, tá bom? Beleza. A superfície da chapa é de 100 centímetros quadrados de área. Ele quer saber que área terá essa superfície se a chapa for aquecida até 515 graus Celsius. E ele dá que o coeficiente de dilatação superficial da chapa é 3,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. Tá bom? Então vamos lá. Temperatura inicial, 15 graus Celsius. Temperatura final, 515 graus Celsius. Alfa é igual a 3,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Beleza? E a área inicial é de 100 centímetros quadrados, tá bom? Então vamos lá. Ele quer saber, gente, o quê? A área final. Lembra, tem 2 métodos para fazer, tá bom? O que eu vou dizer para vocês? Eu vou fazer de um jeito e vou dar a fórmula para que vocês façam do outro, para que vocês possam treinar também, tá bom? Não esqueçam disso, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho que variação na chapa, no tamanho da chapa, vai ser a área inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura. Nesse caso, a variação na área da chapa vai ser igual a área inicial, que é 100, vezes o beta, que é 3,2 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, 515, menos a temperatura inicial, que é o 15. Então, isso aqui vai dar 100 vezes 3,2 vezes 10 a menos 5, vezes 500 menos 15 dá 500. Beleza? Vou organizar agora todo mundo na base 10. Então, 10 ao quadrado, vezes 3,2 vezes 10 a menos 5, vezes 5 vezes 10 ao quadrado, tá bom? Porque lembra, 500 é 5 vezes 100 e 100 é 10 ao quadrado, tá bom? Tudo que não tem base 10 vem para frente, tudo que tem base 10 vai para depois. Então, vem 3,2 vezes 5 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 5, vezes 10 ao quadrado.
3,2 vezes 5 dá 16, vezes 10, conserva a base e opera com os expoentes. 2 menos 5 mais 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? 16 vezes 2 menos 5 dá menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, 1,6 vezes 10 é menos 1. Tá bom? Então, eu sei que a área da chapa vai ser, o aumento na área da chapa vai ser de 1,6 centímetros quadrados, tá bom? Mas ele não quer o aumento da chapa, gente, ele quer só o tamanho da chapa final. O tamanho da chapa final é o tamanho inicial, mas quanto ela aumenta, né? Lembra disso? Qual o tamanho inicial da chapa? 100. Ela aumenta a quanto? 1,6. Então, o tamanho final da chapa vai ser 101,6 centímetros quadrados. Tá bom? Beleza. Essa daqui é resolvendo, separando as equações. Você pode também fazer uma com as equações todas juntas e fazer de uma vez só. Porque você quer a área final. Então, eu tenho que... Você pode usar essa equação aqui, ó. S é igual a S1, S0, mais 1 vezes S0 vezes 1, mais beta vezes ΔT. Você também, de modo análogo que a gente fez na dilatação linear, tá bom? Você vai encontrar um resultado semelhante, tá certo? O que eu vou dizer para vocês fazerem agora? Eu quero que vocês resolvam essa questão aqui, utilizando esse modelo e me enviem, tá? Então, eu vou saber quem está assistindo esse vídeo, quem resolver a questão e me enviar, tá bom? Eu vou saber quem está fazendo, quem está acompanhando os vídeos ou não, tá certo, pessoal? Então, não esqueça de fazer, tá bom? Você vai para um pouquinho aí o vídeo, resolve essa questão e no final do horário me envia, tá? Envia no final do horário. Por que eu estou pedindo no final do horário? Para que os desavisados aí que não estão acompanhando o vídeo não fiquem aí a ver navios, a não entender o que está acontecendo, tá bom? Aí a gente vai sabendo quem está acompanhando, quem não está. Apesar de que também dá para olhar pela quem assiste a nossa playlist, tá certo? Beleza, então, gente, vamos em frente, tá? Vamos aqui resolver essa questãozinha de dilatação volumétrica agora, tá? Uma estatueta de ouro, pode ter sido, por exemplo, a estatueta do Oscar, né? Foi aquecida de 25 graus Celsius para 75 graus Celsius. Observou-se um aumento de 2,1 centímetros cúbicos em seu volume, sendo 14 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O coeficiente de dilatação linear, observa, dilatação linear, coeficiente de dilatação linear. A gente tem que fazer uma continha aí para encontrar. Como eu estou falando de volume, né? Porque é uma estatueta, eu tenho que prestar atenção num detalhezinho aí, tá bom? Ele quer saber qual era o volume inicial da estatueta, tá bom? Então, só para a gente lembrar, variação de volume é volume inicial vezes gama vezes ΔT, tá bom? Beleza. Olha só um detalhe importante. Tá? Nesse caso aqui, ele deu coeficiente de dilatação linear. Mas aqui não é coeficiente de dilatação linear, é coeficiente de dilatação volumétrico. Mas lembra o seguinte, que gama é 3 vezes alfa. Então, nesse caso, vai ser 3 vezes 14 vezes 10 a menos 6. Então, alfa vai ser igual a 3 vezes 4, 12. Boto 2, vai 1. 3 vezes 1, então 42 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, esse aqui é o meu gama, tá? Então, é o meu coeficiente de dilatação volumétrico. 4,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tá bom? Beleza. Ele quer, gente, o volume inicial da estatueta. Eu posso isolar o volume inicial e já substituir os valores, tá bom? Então, vou inverter os membros. Eu posso escrever que que volume inicial é igual ao coeficiente de dilatação vezes volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrico vezes variação de temperatura é igual a variação de volume. Isso aqui está multiplicando, posso jogar para outro membro dividindo. Então, volume inicial vai ser igual a variação do volume sobre o coeficiente de dilatação vezes variação de temperatura. Tá bom? Volume inicial, então, vai ser quanto? Qual a variação de volume? Ele diz que aumentou 2,1 centímetros cúbicos. 2,1.
Beleza. Qual é o coeficiente de dilatação volumétrico? 4,2 vezes 10 a menos 6. 4,2 vezes 10 a menos 6. E qual foi a variação de temperatura? Saiu de 25 para 75. Então, 75 menos 25. Então, o volume inicial vai ser igual a quanto? 2,1 vezes 4 dividido por 4,2 vezes 10 a menos 6 vezes 75 menos 25 dá 50. Beleza? Então, o volume inicial vai ser igual a 2,1 vezes